veio essa noite para ouvir a palavra? Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 5. Aleluia. Todos os textos da Bíblia são muito conhecidos, porém, à parte, eu creio que Deus sempre traz algo novo, uma revelação nova, um maná novo para as nossas vidas. E com muito temor e tremor no meu coração, creio eu que esta noite Deus tem algo para a tua vida. Eu estava ali em dúvida sobre uma mensagem em outra, e quando o pastor disse algumas coisas aqui, isso confirmou o meu coração. Que Deus tem um novo caminho, um novo tempo, um novo propósito. O lugar de outrora, você até tentou e deu errado, mas hoje vai dar certo. Aleluia. Lucas capítulo 5 diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Amém? Jesus está sendo apertado pela multidão. A multidão, por onde Jesus passava, ela seguia Jesus. Só que aqui em especial, a multidão segue Jesus porque quer ouvir a palavra. A multidão tem uma necessidade. E essa necessidade não é física, não é financeira, mas é uma necessidade espiritual. O povo quer ouvir a palavra. O povo não segue Jesus para poder buscar curas. O povo não está seguindo Jesus para poder ver as portas abrir. Não que eu não creia que Deus pode abrir portas, mudar história, escrever recomeços, que Deus pode mudar a direção e Deus pode instituir um tempo novo na sua vida. E eu creio que esta noite é propícia a isso. Dependendo da tua fé, dependendo da tua adoração, dependendo do teu glória, Deus pode agir na tua adoração e na tua fé. Só que a multidão está comprimindo e apertando Jesus para ouvir a palavra. E Jesus nunca despede a multidão vazia. Então Jesus vai providenciar uma forma de atender a necessidade da multidão. E a palavra, o povo, a multidão quer ouvir a palavra. Então Jesus vai providenciar uma forma de ministrar a palavra para a multidão. Como eu disse outrora, e não contradizendo o que eu disse, Jesus faz milagres, Jesus abre portas, mas aqui o povo tinha sede da palavra. E a palavra, ela alimenta, a palavra cura, transforma, regenera, a palavra dá direção, a palavra norteia os nossos pensamentos e sentimentos. E eu, como assim, o nosso pastor, nós somos admiradores da palavra. E eu quero te dizer que Paulo vai escrever em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a multidão pressiona Jesus para ouvir a palavra. E quando eles ouvem a palavra, a fé é acrescentada neles. E a partir deste momento eles não precisam mais correr atrás dos milagres. Porque a fé, uma vez inserida neles, através da palavra pregada, agora eles são curados pela fé, transformados pela fé, regenerados pela fé, redirecionados pela fé, alimentados pela palavra. Então creia nesta noite que a palavra vai curar esta noite.
a palavra vai transformar nesta noite. E a palavra diz que Jesus vê 2 barcos. Há outras traduções que vai dizer, Jesus viu 2 barquinhos, no diminutivo. Barquinhos pequenos, barquinhos humildes. Não tinha ali navios, não estava ali o Titanic, mas havia 2 barquinhos. Eu acredito que havia mais barcos ali no lago de Genezaré, mas Jesus, ele avista e vê 2 barquinhos. E eu não estou dizendo que lá não tinha mais barcos, mas tudo começa a mudar na vida daqueles 2 homens, a partir do olhar de Jesus para a vida deles. Ah não, você não entendeu e eu vou melhorar. Sabe, eu quero liberar uma palavra nessa noite sobre a tua vida. Que Jesus viu o teu barquinho aqui nesta noite. Jesus, o olhar de Jesus está sobre você. Sabe, às vezes eu digo, Adriano, eu sou tão pequeno. Adriano, eu sou tão humilde. Adriano, ninguém me vê, ninguém me observa, ninguém me percebe. Mas a minha oração nessa noite é: eu posso ainda ser um barquinho, mas eu quero estar no lugar certo, no tempo certo, no dia certo, para atender a necessidade de Jesus. Jesus tinha uma necessidade, ele precisava de um lugar para ministrar a palavra. E Pedro vem de encontro à necessidade de Jesus. E nessa noite eu quero te dizer, Jesus está buscando pessoas dispostas, pessoas aptas a se entregar pelo reino, pessoas aptas a fazer a vontade dele. Sabe, o texto diz que Jesus viu 2 barquinhos. Jesus viu 2, mas Jesus escolhe um. Meu Deus. Sabe, a Bíblia diz que entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus viu 2, mas escolheu um. Sabe, não é porque Jesus não te escolheu que ele não te viu. Sabe, é mais importante, sabe, ser usado. Aquele barco de Pedro vai ser usado. E ser usado é uma questão de tempo. Mas sinta-se privilegiado nesta noite, porque você foi visto por Jesus. E ser visto é melhor do que ser usado. Sabe por quê? Porque ser usado tem os seus trabalhos. Ser usado tem o seu preço. Sabe, Adriano, quando eu vou pregar, Adriano, quando eu vou cantar no louvor, Adriano, quando eu vou impor as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas, quando o pastor vai me ver lá no fundo da igreja e descobrir os meus talentos. Sabe, Jesus está procurando quem está disponível para Ele. Não é sobre ser usado, mas é sobre ser escolhido e estar apto para aquilo que Deus nos chama. Sabe, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te viu nesta noite. E eu não sei se a tua pesca foi como a de Pedro. Eu não sei se você está como Pedro, frustrado, decepcionado, porque Pedro pesca a noite toda. E quando ele encontra com Jesus, e Jesus pede o barco de Pedro, já era dia. O texto diz que Pedro amanhece no mar e nada pega, nada pesca. Pedro agora está voltando com as mãos vazias para casa. E voltar com as mãos vazias é voltar com o bolso vazio. Sabe, a necessidade de Pedro era latente nesse dia. Pedro precisava ter a sua necessidade atendida. E no início do texto, a necessidade era espiritual. As pessoas queriam ouvir a palavra. E Paulo, escrevendo a Filipe, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz:
e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Quando Paulo diz em glória, ele está dizendo de necessidades espirituais. Mas entenda, quando Jesus encontra Pedro, Jesus termina de pregar, Henrique. Jesus diz para Pedro: Pedro, lance as redes. Pedro era filho de pescador, profissional do ramo. Ele havia tentado a noite toda e pegado nada. E então o Senhor diz para ele: lance as redes, Pedro. Lance as redes. Pedro estava de mãos vazias. Quem sabe nessa noite, assim como Pedro, você está vivendo as incertezas da vida, de mãos vazias. Você tentou a noite toda, mas não conseguiu. Você pelejou a noite toda, mas não conseguiu. E o salmista vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Sabe, agora Pedro vai lançar a rede. Sabe, Pedro então agora ele lança a rede debaixo da palavra. Porque a primeira vez que Pedro foi para alto mar, ele foi mediante o seu conhecimento da pesca, mediante a sua força do seu braço. E quem sabe nesta noite você está como Pedro, tentando do teu jeito, tentando do teu modo, tentando com as tuas forças, tentando de todas as formas. Mas Jesus gosta desses, que tenta e acha que sabe. E aí Jesus vai dizer: Pedro, vai no mesmo lugar, vai no mesmo mar e lança a tua rede. Aleluia. Sabe, depois de usar o barco de Pedro, aí Deus mostra onde estão os peixes. Sabe, eu vou te explicar algo. Lá em Filipenses 4:19 diz que Jesus atende às necessidades segundo as suas riquezas. Só que Pedro agora ele está atendendo o reino espiritual. E Paulo diz que Deus, ele não despede ninguém e ele atende segundo as suas riquezas. Mas agora Pedro tem uma necessidade física e material. E Mateus 6:33 vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pedro, quando empresta o barco para Jesus, Pedro está servindo o reino dos céus. Mas quando Pedro precisa lançar a rede, Jesus está dizendo: ei Pedro, como você buscou primeiro o reino dos céus, agora eu vou atender às tuas necessidades. Agora eu vou entrar no teu problema. Agora eu vou entrar na problemática da tua vida. Agora eu vou entrar lá no âmago do teu problema e vou solucionar. Sabe, imagino eu que Jesus estava cantando aquele hino: enquanto eu te uso, eu cuido. Enquanto eu te uso, eu cuido. Sabe, Jesus estava pregando, mas no subconsciente de Jesus, Jesus estava ordenando para os peixes: vão para o alto mar. Vão para o alto mar, porque tem alguém fazendo a minha vontade. E enquanto você faz a vontade de Deus, Deus prepara aquilo que você precisa. Enquanto você faz a vontade do Senhor, Ele atende a tua necessidade. E Jesus disse: Pedro, lance a rede. E Pedro diz: mestre, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro ainda não era discípulo. Pedro ainda não tinha pregado e 3.000 pessoas aceitado Jesus. Mas Pedro tira mestre. Da onde Pedro tira esse mestre? É porque enquanto Jesus pregava para a multidão, Pedro estava ouvindo a palavra. E Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Pedro é alimentado pela fé. Ouvindo a palavra, Pedro está sendo alimentado. Enquanto Pedro ouve a palavra, ele está sendo alimentado. Quando Jesus disse: lança a rede, Pedro não tem dúvida, esse é mestre. Então agora sobre a tua palavra eu lançarei as redes.
E quando Pedro lança as redes, ele faz a maior pesca da sua vida. Ei, lance a tua rede nesta noite, diante da palavra e diante da fé proposta no teu coração, porque a tua rede não vai voltar vazia. Porque quem trabalha no reino pode lançar a rede, que é certeza de pescaria, é certeza de rede cheia, é certeza que a rede não volta vazia. E a rede vem tão cheia que diz que o barco quase ia a pique, mas a rede não arrebenta, porque quem ouve a palavra, se alimenta da palavra, tem as suas redes reforçadas, e venha o que vier, pode ser a pesca do tamanho que for, as tuas redes não arrebentam, as tuas redes não arrebentam, porque você está alicerçado na palavra, e a palavra produziu fé no teu coração. Aleluia! Aleluia! Quem pode adorar ao Senhor? Sabe, Pedro não tinha pescado nada, Pedro não tinha visto peixe. Mas ele lança a rede, porque agora ele tem fé, porque ouviu a palavra. Pedro está lançando a rede sem ver o milagre. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. Alguém sobe aqui e dá um testemunho de que foi curado. E ele diz, o Senhor me curou, eu estou curado e eu tenho fé. Isso é um nível de fé. Mas um nível de fé maior ainda é alguém vir aqui e dizer, eu estou doente, mas eu creio que Deus vai me curar. Eu não estou vendo o milagre, mas o milagre vai acontecer. Isso é um nível de fé maior. E é nesse patamar, é nesse nível que Deus quer nos levar. E é isso que aconteceu com Pedro. Porque Pedro não está vendo os peixes e nem viu a noite toda. Mas ele lança sobre a palavra. E nessa noite eu quero te dizer, há uma palavra de Deus liberada para a tua vida. E você vai lançar as redes nesta noite, no mesmo lugar que outrora você lançou e nada aconteceu. Mas agora você tem uma palavra. Aleluia! Bom te ver, Israel. Deus seja louvado. Pedro não tinha visto peixe, mas sobre a palavra ele lança a rede. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Sabe, Pedro voltou no mesmo lugar que ele havia tentado. Pedro era expert em pesca. Pedro era, vamos dizer, o top de linha na pescaria. Mas ele não pescou nada. Ele se frustrou. E quem sabe nesta noite, você tem tentado e se frustrado. Sabe por quê? Porque você foi na sua força. Porque você foi no seu conhecimento. Porque você foi da forma que achou que era melhor. Mas quando Pedro volta, tendo uma palavra, ele faz a maior pescaria da vida dele. Sabe, a palavra desta noite é tente mais uma vez. Sabe, às vezes não deu certo. Mas agora você tem uma palavra. E vai dar certo, Israel. Sabe, às vezes o primeiro exame do médico, o diagnóstico foi de morte. Mas vai a segunda vez, porque agora você tem uma palavra. Sabe, o primeiro exame era de esterilidade. Mas agora volte lá, porque você tem uma palavra. Oh, aleluia! Sabe, você foi lá e levou vários currículos e disseram que não tinha vaga. Mas volte agora, porque agora você está debaixo da palavra. Oh, aleluia! Sabe, eu quero te convidar a orar comigo nesta noite. Volte, não pare, não é tempo de parar. Volte e lance as tuas redes. Não desista de lançar a rede, mas lance ela debaixo da palavra.